o Senhor me ama. Mesmo que o mar secasse, Eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama. com amor Ele me chama. eu logo vou. Tudo me fala desse amor. Ele é o meu Senhor. Ele me ama. Com amor Ele me chama. eu logo vou. Tudo me fala desse amor. Ele é o meu Senhor. Se a tristeza me invade, Eu sei que o Senhor me ama. quando as estrelas não brilham, Eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama. Com amor Ele me chama. eu logo vou. Tudo me fala desse amor. Ele é o meu Senhor. Ele me ama. Com amor Ele me chama. eu logo vou. Tudo me fala desse amor. Ele é o meu Senhor. Se a dor me consome, Eu sei que o Senhor me ama. quando a alegria me invade, Eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama. com amor Ele me chama. eu logo vou. Tudo me fala desse amor. Ele é o meu Senhor. Ele me ama. Com amor Ele me chama. eu logo vou. Tudo me fala desse amor. Ele é o meu Senhor. Vejo o milagre da vida. Eu sei que o Senhor me ama. Vejo o milagre do amor. Eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama. Com amor Ele me chama. eu logo vou. Tudo me fala desse amor. Ele é o meu Senhor. Ele me ama. Com amor Ele me chama. eu logo vou. Tudo me fala desse amor. Ele é o meu Senhor. Ele me ama. Com amor Ele me chama. eu logo vou. Tudo me fala desse amor. Ele é o meu Senhor. Para você que veio rezar conosco, que veio fazer o tríduo de São Francisco conosco, essa preparação tão importante para o dia da festa de São Francisco. Paz e bem para você que está na sua casa nos ouvindo e para você que está aqui conosco neste momento. Vamos dar início ao nosso tríduo pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A gente tem um refrão orante. Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor.
Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Tu és fonte de vida, Tu és fogo, Tu és amor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Tu és fonte de vida, Tu és fogo, Tu és amor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oração de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, e que era, e que virá. Louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Digno sois, Senhor nosso Deus, de receber o louvor, a glória e a honra e o poder. Louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a fortaleza, a honra, a glória e a bênção. Louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor. Louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Louvai o nosso Deus, vós todos, seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. Louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Celebremo-no em sua glória os céus e a terra. Louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Toda criatura que há na terra, no céu, debaixo da terra e no mar, e tudo quanto nele existe, louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, sem fim. Amém. Louvemo-lo e exaltemo-lo por toda a eternidade. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo bem, o sumo bem, a plenitude do bem, que só vós sois bom, nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, assim seja. Amém. Estamos com o tema hoje, Homem da Escuta e da Oração. Leitura das fontes franciscanas. Legenda maior de São Boaventura. Francisco permaneceu ainda algum tempo na igreja da Virgem Mãe de Deus e suplicando-lhe em instantes e contínuas preces que se tornasse sua advogada. E pelos méritos da Mãe de Misericórdia, e junto daquela que concebera o Verbo cheio de graça e de verdade,
ele também concebeu e deu à luz o Espírito da verdade evangélica. E foi assim que sucedeu. Assisti a ele à missa dos apóstolos devotamente. O Evangelho falava da missão dos discípulos que Cristo envia a pregar, ensinando-lhes a maneira evangélica de viver. Não levar ouro, nem prata, nem dinheiro no cinto, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sapatos, nem bastão. Compreendeu imediatamente o sentido da passagem e em seu amor pela pobreza apostólica, reteve estas palavras firmemente na memória e, cheio de indizível alegria, exclamou: é isso o que eu desejo ardentemente, é a isso que aspiro com todas as veras da alma. E sem mais delongas, arroja para longe os calçados, abandona o bastão que levava, despreza bolsa e dinheiro, e contente com vestir uma pobre túnica, se desfaz do cinto em que pendia a espada, se cinge com uma corda áspera e nodosa, repele do coração toda a preocupação terrena e já não pensa em nada mais senão na maneira como haveria de pôr em execução aquela celestial doutrina para se conformar perfeitamente ao gênero de vida observado pelos apóstolos. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho é a nossa vida, a mensagem do Senhor, proclamado já na vida de Francisco, irmão menor. O Evangelho é a nossa vida, a mensagem do Senhor, proclamado já na vida de Francisco, irmão menor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, que alegria para nós estarmos em fraternidade reunida. Eu acredito que uma das coisas mais bonitas de ser franciscana ou franciscano é esse dom da partilha de irmãos e de irmãs que se colocam nesse mesmo caminho do Cristo pobre crucificado percorrido por São Francisco. A fraternidade é o lugar onde não nos sentimos sozinhos e sozinhos, porque é um lugar de cuidado e é um lugar principalmente de escuta. A gente falou no início sobre a escuta, antes de mencionarmos a leitura das fontes franciscanas, segundo a legenda maior de São Boaventura. É muito interessante viver como São Francisco viveu, professar um compromisso à luz do que Francisco viveu. É muito bonito. Mas como para nós é desafiante imprimir na alma as chagas de Jesus crucificado, assim como São Francisco fez. Viver uma vida como um frade menor, viver uma vida como um franciscano e uma franciscana secular, é esse desafio constante de se colocar no caminho de Jesus Cristo. Mas é muito interessante a gente perceber que São Francisco, ele começou a viver o seu processo de vida a partir de uma experiência humana. Às vezes a gente para e olha para os santos como aqueles que já estão nos altares. E é muito interessante percebermos que São Francisco de Assis começou a viver o seu processo ainda muito jovem, a partir da sua própria realidade, a partir da sua própria vivência, a partir da sua própria família. É muito interessante perceber que o projeto de Deus na vida de São Francisco não se deu do dia para a noite, não já veio pronto, foi necessário um caminho a ser percorrido. E muitas vezes a gente se perde na impaciência, muitas vezes a gente se cansa, se esgota, porque a gente não se consegue compreender diante desse caminho. A gente já quer respostas prontas, a gente já quer uma vida decidida e imediata. E as coisas de Deus não acontecem dessa forma. A vivência com Deus e em seu Filho Jesus encontrar esse Cristo pobre crucificado nos coloca de fato nesse caminho de nos desacomodarmos dessas nossas estruturas e aprendermos a compreender a nossa humanidade. É muito interessante na leitura das fontes franciscanas que São Francisco ele estava rezando. Para quem? Para Nossa Senhora, para a Virgem Maria. E como Maria e a mãe de Francisco foi importante no seu processo. Como o jeito feminino é importante para a vida se tornar mais doce e mais bela no caminho difícil do Cristo pobre crucificado. Deus do céu é tão bom que quis dar a Jesus e a Francisco uma mãe. E é muito interessante nós olharmos para essa imagem materna de Maria e vermos o início do nosso chamado, o início da nossa vocação. Como Maria é modelo de serviço e de escuta para nós conseguirmos alcançar a nossa meta de viver o Evangelho, de sermos fiéis aos nossos compromissos. E diante de Maria, nós conseguiremos com certeza enxergar que ela, por ter dado sim, foi muito autêntica na sua escuta. Maria nos ensina a sermos verdadeiros e verdadeiras discípulos e discípulas de Jesus. Maria nos ensina a não olharmos o Evangelho, não escutarmos o Evangelho, como cegos e como surdos. Maria nos ensina a não sermos meros ouvintes, ou meras pessoas que apenas olham e fingem que não está vendo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, manifestado na vida de São Francisco, deve ser a nossa consciência pesada. Porque o caminho do Evangelho não é um caminho fácil.
E a consciência pesada que eu digo a vocês é não se acomodar, é se enfrentar, se confrontar e se perguntar até que ponto eu estou conseguindo corresponder. Até que ponto eu estou conseguindo realizar esse evangelho na minha vida, nas coisas mais simples. Como a leitura das fontes nos diz, nas coisas mais ordinárias. No simples ato de ir à missa e rezar, ou de estar em família e saber escutar, ou de estar no trabalho e saber servir. O evangelho é esse dinamismo que mexe com a nossa consciência. E aqui eu falo com muita seriedade. Quantas vezes eu, Frei Felipe, ou qualquer um de nós, vamos à igreja, escutamos o evangelho, chegamos no final da celebração e não lembramos nem de uma palavra que o padre falou ou que a gente escutou da proclamação do evangelho. Uma vez isso aconteceu comigo. Um frei me perguntou: Felipe, você ouviu o evangelho? Ouvi. Você está lembrado daquela passagem? Não, não estava. Então eu pergunto e reflito com vocês: aonde é que está sendo plantada a semente do evangelho? Em um coração de pedra que está frio, que está gelado e que sufoca a semente do evangelho? É um coração espinhoso, ranzinza, perturbado, que implica com tudo, que o evangelho cresce e começa, de fato, a nascer e morre ali também sufocado? Está sendo plantado na beira da estrada, onde os pássaros vêm e comem a semente do evangelho? Como está o nosso coração? E aqui eu falo das minhas palavras, a palavra de Francisco. O homem e a mulher só vale para o mundo aquilo que ele é diante de Deus. Na igreja eu posso ser a melhor pessoa. Na família eu posso ter uma vida exemplar e rezar 3 terços por dia. Mas se o meu coração diante de Deus não é tudo isso e mais um pouco, de nada a minha realização enquanto presença viva de Deus em um Cristo, que as pessoas possam olhar para mim e ler esse evangelho vivo. Se disso não for, de nada adianta. Que possamos ser nós, os evangelhos vivos, que as pessoas irão conseguir ler sem sequer falar nenhuma palavra. E assim foi a vida de São Francisco. Ô Frei, eu não sou santo não. Eu tenho os meus defeitos. Eu tenho os meus limites. Eu não estou exigindo santidade de ninguém. Eu estou dizendo que o caminho do evangelho é o caminho da altíssima pobreza. Eu não conheço nenhum santo na igreja que tenha se tornado santo sem se passar, primeiro, pelo caminho da pobreza. Sem viver a pobreza. Por isso que com isso eu entendo que Jesus não veio anunciar a boa nova para os ricos, não. Ele, como mesmo diz, veio anunciar a boa nova para os pobres. E se nós não vivermos como os pobres, como é que nós vamos entrar no céu? E viver como pobreza não é agora a gente sair daqui e ali para debaixo do viaduto do Aquidauã pedir esmola. Essa pobreza ela é fruto da injustiça social. A pobreza do franciscano passa primeiramente pelo esvaziamento do próprio ego. Quantas vezes a gente quer ter o nariz em pé e o rei na barriga? Quantas vezes nós queremos ser os donos e as donas da razão? Quantas vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos, se percebermos, se perguntarmos, observarmos as nossas atitudes perante os nossos irmãos e irmãs e perante toda a casa comum. Está aqui hoje para nós um grande desafio. O desafio de percorrer o caminho da altíssima pobreza. E eu digo mais, a igreja, há 800 anos atrás, viu em Francisco de Assis um sinal luminoso e de esperança para um tempo muito difícil. E hoje a igreja, com o Papa Francisco,
voltou a ser franciscana. Francisco descobriu o segredo dos franciscanos. O tanto de coisa que o Papa Francisco descobriu da gente. O Papa Francisco descobriu a fraternidade, descobriu a Laudato Si, a casa comum, descobriu a alegria do evangelho, descobriu a amizade social. E tudo isso estava escondidinho ali entre os franciscanos. A exigência da gente agora aumentou. Porque o povo conhece e a igreja busca viver a nossa identidade franciscana. E se nós não formos os primeiros a viver isso, a nossa vida vai ser apenas uma fachada. Então, que nós possamos, diante desse compromisso com Jesus, vivermos de fato, com autenticidade, com verdade. E nesse caminho que nós vamos percorrer, possa haver muitas pedras, mas a gente junta essas pedras e reconstrói a Igreja de Cristo, que é a Igreja de São Damião. E possamos hoje pedir uma única coisa, e aqui eu encerro minha reflexão: a graça de ter um coração de pobre. Porque pobre não dorme com a consciência pesada, não. Porque a única coisa que o pobre tem é Deus. A única coisa de Francisco foi o seu Deus. Meu Deus e meu tudo. Que todos os dias da nossa vida, quando deitarmos no nosso travesseiro, possamos dizer com Francisco: meu Deus e meu tudo. Só tu me basta. E depois de ti, o resto vem por acréscimo. Que Deus nos dê essa graça e nessa graça se manifeste no mundo o nosso carisma franciscano, conscientemente comprometido com os mais pobres e com a vida. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meus irmãos, boa noite. Diante dessas palavras do Frei Felipe, nesse momento das orações espontâneas, nós possamos pedir ao Senhor, né, com essas nossas orações espontâneas, cada um, no seu íntimo, pedir que nós possamos escutar esse evangelho que o Senhor, essa notícia que o Senhor nos manda, e poder entender, ter um bom entendimento da palavra e orar mais e mais. Então, está aberto agora para as orações espontâneas. Meu Senhor e meu Deus e meu tudo, neste momento, eu te louvo e te agradeço por mais um dia, por estar aqui e por todas as pessoas, Senhor, que está aqui presente, junto conosco em oração. Peço, Senhor, dá-me a graça da escuta do seu evangelho e poder entender, para assim, em oração, eu poder ouvir em oração silenciosa, ouvir e entender, Senhor, dai-me essa graça. Rezemos ao Senhor, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, a exemplo de São Francisco de Assis, que nós também, como franciscanos, tenhamos um coração orante,
voltado para Deus, escutando o que Ele quer nos falar a cada dia, a cada momento, e colocando em prática a sua palavra em nossas vidas. Nesta intenção, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, para que cada um de nós possa te encontrá-lo nas pequenas coisas simples do dia a dia e para que possamos ter a coragem de levar o teu evangelho a todas as criaturas. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de misericórdia, eu venho pedir misericórdia para todo o povo, para toda a nação brasileira. Lucidez para saber trilhar os teus caminhos. E que a escuta da tua palavra nos leve a ações dignas de teus filhos, nos leve a ver a necessidade do outro e agir, Senhor. Que a gente não fique parado, não quero ficar parada diante da necessidade do outro. Dai-me a ardência do Evangelho, a disposição do Evangelho para agir em teu nome, Pai. Senhor, escutai a nossa prece. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo e te agradeço pelo irmão Dia, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, por todos os meus irmãos, por todos os nossos familiares e as pessoas mais distantes que já passaram pela fraternidade, aqueles também que já se foram, e os que ainda continuam conosco, e que eu espero em Deus que eles vão de voltar. E nesse momento eu também queria colocar a saúde de cada um membro da fraternidade, de cada parente da fraternidade que está enfermo, e de outros que não são membros da fraternidade, porém continuam enfermos. Eu queria colocar nesse momento a saúde de cada um de nós, dos nossos conhecidos, dos nossos familiares, dos nossos amigos e de todas as pessoas. Rezo também por todo o povo brasileiro que amanhã irá exercer, o seu dever de cidadão, escolher seus representantes, para que sejam escolhidos com a paz, momento seja um momento de paz, tranquilidade, serenidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Quero ainda, Pai, te pedir serenidade para aceitarmos os resultados desta eleição, serenidade para todo o povo, entendimento das próprias escolhas e dos nossos destinos, que está em tuas mãos, Senhor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Eu quero rezar pelos idosos, que hoje é dia considerado o Dia dos Idosos,
Quero rezar por todos eles, principalmente aqueles que estão abandonados, que não tem ninguém por eles, que a família despreza, não procura seus idosos, porque já está idoso, não serve mais, e abandona e deixa lá no canto. Então, eu quero rezar por esses idosos. Senhor, escutai a nossa prece. Que nós possamos, Senhor, também ter amor, ter muito amor no coração para levar esta palavra que escutamos a cada dia de nossa vida para o nosso irmão, com muita serenidade, com muito amor mesmo, com a disposição de querer levar esta palavra para o nosso irmão. Depois de um momento forte de oração, Senhor, eu vos peço, Senhor, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Então, por todas essas intenções que nós colocamos aqui, por todas que ficaram no nosso coração, vamos entregar, rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Maria, sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração pela vocação franciscana secular. Senhor Jesus, que disseste, orai ao Senhor da messe, para que mande operar, escutai nossa humilde oração. Tu que chamaste Francisco e Clara de Assis, para viver na mais íntima comunhão contigo e para renovar a tua igreja, suscita também hoje homens e mulheres para viverem o Evangelho, impulsionados pelo Espírito Santo, a atingir a perfeição da caridade no próprio estado secular e a reencontrarem o gosto da oração, da contemplação e do serviço ao próximo. Nós te pedimos que muitos jovens também se encontrem no projeto franciscano de vida para desenvolverem a sua vocação cristã e tornarem-se testemunhas e instrumentos da missão da Igreja, anunciando-te com a vida e com a palavra. Assim, imitando a disponibilidade incondicional da Virgem Maria e unidos à família franciscana, seremos portadores da paz e mensageiros da perfeita alegria em todas as circunstâncias, de modo que, inseridos na ressurreição de Cristo, caminhemos com serenidade ao encontro definitivo com o Pai. Amém. Frei Felipe vai nos dar a bênção e depois tem uns recadinhos. Então, que este momento de bênção seja para nós
esse elo de amor desse Deus que é Pai, que nos ama com amor de mãe, que Ele nos deu um coração de pobre, e que mesmo tendo só a Ele, possamos ter esse tesouro, e esse tesouro seja para nós um motivo de alegria constante. Que essa bênção derramada sobre as nossas vidas possa fazer desta vida um testemunho vivo e evangélico, para atrair novas vocações para a ordem franciscana secular e para a Igreja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volte para vós a sua face e tenha de vós misericórdia. O Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. Pela intercessão de São Francisco, nosso padroeiro, e da Virgem Maria, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, nos abençoe e permaneça para sempre em nossos corações. Amém.